Olá. O câncer de cabeça e pescoço está relacionado ao fumo e ao álcool. A associação das duas substâncias eleva em até 65% a chance de desenvolvimento da doença. São 18 mil novos casos por ano no Brasil. A Organização Mundial de Saúde estima que a adoção de ações de conscientização podem ajudar a reduzir a incidência da doença em até 25% ao longo dos próximos 8 anos. Julho foi o mês escolhido para a realização de trabalhos de prevenção e alerta aos fatores de risco do câncer de cabeça e pescoço. É a chamada campanha Julho Verde. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. Dr. Marco Aurélio Vamundes Kuksar, que é coordenador da cirurgia de cabeça e pescoço do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, e também a empresária Tarsila do Amaral, paciente que se curou da doença. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Assembleia Debate. Doutor Marco Aurélio, o termo câncer de cabeça e de pescoço, na verdade, é apenas uma definição, talvez até para facilitar o entendimento para o leigo, porque várias partes da cabeça e do pescoço podem ser afetadas pelo câncer, não? Sim, você tem o câncer que abrange a nossa área do cirurgião de cabeça e pescoço, é aquele câncer daquela pele que a gente chama que é a mucosa que reveste a boca, o nariz, a garganta, a laringe e até o esôfago. Então esse câncer é o câncer que é o de células escamosas, que é o tipo de células, é o que o nome do câncer, o nome técnico, vou colocar é carcinoma, e câncer refere a todo tumor maligno dessa região. Mas o tumor maligno mais frequente, isso que eu falei, é o carcinoma de células escamosas. Tem outros cânceres da glândula salivar, de músculo, de osso, que são mais raros, né, no segmento de cabeça e pescoço. E desses casos de câncer de cabeça e pescoço, qual é o mais incidente? O mais incidente, esse daí é o carcinoma de células escamosas na língua. Na língua. É o mais frequente, depois você vem o da amígdala e depois você vem o das cordas vocais, que é a laringe. Aí tem essa questão do álcool e do fumo, que, claro, é preciso tomar cuidado, mas o principal é a associação das duas substâncias. O fumo em si já é o grande causador de câncer. Quando você tem a sinergia, o associado do álcool, como você disse, aumenta a incidência desse câncer, até por falta de cuidados, desnutrição que o agrega ao álcool, principalmente o alcoolismo severo. E também a gente não pode esquecer da doença do HPV, né, doença sexualmente transmissível, para o câncer de amígdala, principalmente. E quais são os fatores que mais causam, né? De todos os casos, aí são 18 mil novos casos por ano. Cigarro. É o cigarro. Se você tem uma campanha, vamos dizer, tem um stop de não fumar toda essa juventude, provavelmente daqui 20 anos, esses garotos de 10 anos que não vão fumar, em 30 anos eu não vou ter surgimento, com entre 30 e 40, eu não vou ter mais existência de câncer. E, quer dizer, vai ter aqueles de origem genética, a qual nós não determinamos, não é o fumo, às vezes é só uma sinergia, mas vai diminuir intensamente o caso de câncer, que são originários do tabaco. Daí faz sentido essa informação da Organização Mundial de Saúde, que a OMS estima nos próximos 8 anos uma redução de até 25% Sim. nos casos, coisa que a gente não costuma ouvir falar a respeito do câncer. A gente está sempre vendo que os casos podem aumentar, né? Eu acho que o fator de aumento, principalmente, que quem está tendo câncer hoje é a geração que está entre torno de 40 a 50 anos, por causa do tempo que demora o fumo para causar as alterações nessa mucosa da boca para se tornar câncer. Não é um dia para o outro, não é um cigarro que você fumou, é ao longo da tua vida que você fumou. Então, quanto mais você fuma, maior a sua chance de ter câncer, porque aquela célula vai se alterando, é uma célula normal, ela fica uma célula mutada, e você tem que ter várias alterações genéticas e que vão propiciar a formação do câncer. E isso não é de um dia para o outro. Por quê? Se nós diminuirmos a intensidade de fumo entre a população e nós vamos ter a consequência, que é válida e excelente, é isso que a organização está estimando. Menos pessoas fumando, provavelmente 25% menos de câncer. Tarsila, vamos conhecer a sua história, como é que você descobriu o câncer de cabeça e pescoço, exatamente onde foi, né, e quando foi? Eu
eu no começo achava que estava com uma afta na língua e aquilo não passava, de repente começou a crescer. Algum tempo depois eu também tive alguns gânglios, né, que surgiram no pescoço. Aí uma amiga minha, que é minha dentista, falou, acho que é bom você ir verificar o que é isso. Eu fui primeiro num cirurgião bucomaxilofacial e ele me recomendou procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Aí eu tive a sorte de poder me curar, me tratar com o Dr. Marco Aurélio. Era algo então que parecia uma afta, porém uma afta tem um período aí, 10 dias, e não curou, avançou. Avançou. Já tinha passado até algum tempo maior, porque veio fim de ano, férias, eu fui viajar, então acabei deixando até mais do que eu deveria ter deixado. Eu tenho consciência disso, né? Graças a Deus, eu pude me curar, né? Pelo menos por enquanto eu tô muito bem. Você já tinha ouvido falar, porque a desconfiança partiu de um profissional ou de uma profissional, né? No caso, a sua amiga pediu para você procurar um especialista. Você já tinha ouvido falar desse tipo de câncer? Olha, não. Para ser sincera, já tinha ouvido falar, claro, de vários tipos de câncer. Especificamente na língua, eu nunca tinha ouvido falar. Realmente eu não imaginava que pudesse ser um câncer, aquilo que eu estava tendo. Aí é engraçado, agora você ouve muitas pessoas falando, porque eu conheço, porque conheço alguém, ou meu tio teve, enfim. Agora eu já ouvi falar muitos casos, até então... Agora, doutor Marco Aurélio, esse relato que a Tarsila não tinha conhecimento, nunca tinha ouvido falar, esse é um cenário, é um desenho da população brasileira, as pessoas não têm informação a respeito? Sim, é um cenário que nós estamos tentando reverter justamente com essa forma de campanha para alertar sobre a doença. Então, em todo o Brasil inteiro está tendo essa campanha e uns estados mais intensos do que outros, porque... é uma doença que você vê, se for ver, o estado de São Paulo tem mais do que o estado da Bahia, não, praticamente fica num equilíbrio disso daí. Talvez você não veja tanto porque você não fez o diagnóstico, mas deve ter um equilíbrio de população, porque depende da população fumante, né? Então, isso que ela revela é a grande verdade, que faz, às vezes, as pessoas postergarem, né? Porque é besteira, é uma afta que não cicatrizou, e vão postergando, procurar um serviço odontológico ou médico para ver o problema, e com isso chega a doença mais avançada, que você demanda fazer uma cirurgia maior, ter que fazer tratamento com quimioterapia, radioterapia, e isso faz com que as pessoas tenham uma qualidade de vida pior depois. Bom, a Tarsila está dentro da curva, dentro das estatísticas, porque foi um câncer de língua. E o senhor destacou que é o primeiro de todos, né? É o mais frequente. E dentro desse câncer de língua, infelizmente, é a história. Ela mesmo postergou, com todo o conhecimento que ela poderia ter acesso, você vê que as pessoas postergam por alguma razão. Nas classes socioeconômicas, às vezes por causa do trabalho, o ritmo de trabalho, não poder faltar, e às vezes a falta de acesso à saúde. E às vezes dentro do próprio setor de saúde, ela passou numa dentista que, vamos pensar, ela já podia ter feito o diagnóstico naquele momento, né? A biópsia no consultório dela, tudo. E isso que eu alerto da sociedade, nós queremos treinar a todo e qualquer médico e colegas dentistas para fazer o diagnóstico de forma precoce. Desde quando, nem que seja uma afta, mas sim só uma manchinha na língua, uma mancha branca que não sai, às vezes vale a pena biopsiar para tirar um pedaço. E esse chamado de todos os médicos, todos os dentistas, isso está dentro da campanha também, também faz parte da conscientização dos profissionais também. Dos profissionais, porque eu acho que o mais importante, eu sou um profissional ultra especializado, eu passei por todo um treinamento para chegar onde nós estamos. Nós fazemos diagnósticos e tratamos. Mas o mais importante, eu não estou na cadeia básica, eu não estou lá na primeira fila, não estou naquele front. Eu preciso treinar o front para fazer esse diagnóstico precoce. Por que eu friso tanto?
é a qualidade de vida que me interessa, a chance desse doente sobreviver ao longo dos anos e ter uma volta da doença, e outra é que o custo. Quando eu faço o diagnóstico precoce, eu vou operar um doente com diagnóstico precoce, eu gasto X. Quando eu opero em um estádio avançado, meu custo passa para 10x. Independente de onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Doença precoce, custo baixo, qualidade de vida ótima e sobrevida excelente. Doente muito avançado, sobrevida curta, qualidade de vida também não tão excelente e custo elevadíssimo de tratamento. Tarsila, e dali para frente, como é que foi o tratamento, como é que foi? Olha, a cirurgia é uma cirurgia muito grande que eu passei, foi muito difícil o pós-cirúrgico, eu fiquei com sonda para poder comer, eu fiz traqueostomia, eu não, o doutor Marco Aurélio que fez. Enfim, são coisas difíceis que eu passei, mas no meu caso eu passei rápido, relativamente rápido por isso. Em 2 ou 3 semanas eu já tirei as sondas e já voltei a comer, já voltei a falar, que era muito importante, e me recuperei relativamente rápido. Depois veio a quimio, a radioterapia, que aí é um tratamento que é muito, muito severo. Então, aí eu passei um período muito difícil, mais ou menos 3 meses entre a quimio e a rádio, e muito difícil, minha boca ficou muito machucada, eu praticamente não conseguia comer, eu tomava um dedinho de leite só, que era o que eu conseguia engolir, então foi um período muito complicado, mas a partir do momento que eu terminou esse tratamento, eu voltei a comer, aí eu fui me recuperando e graças a Deus eu estou muito bem agora. Agora, você relatou que começou com essa ferida na língua, uma espécie de afta, e depois você começou a ter alguma dor no pescoço também. Isso é uma metástase? Sim, ela tinha, quando você tem a metástase no pescoço, nós temos vários linfonodos. Tudo que você tem na mucosa da boca, laringe, ela tem uma drenagem linfática. Esse daí sai e vai tem os gânglios no pescoço, que se fosse a cisterna, fosse uma caixinha d'água, que passa essa linfa vai escoar para outras áreas. O câncer tem a capacidade de invadir os vasos, esses vasos linfáticos, e ele dá metástase precoce para linfonodo. E esse linfonodo pode estar próximo ao nervo, tem nervos aqui que dão a sensibilidade do pescoço, e com o crescimento dele, ele começa a dar uma dor no local, e por isso que ela sentia o incômodo disso. E até a própria lesão da boca dela, da língua, próximo ao nervo sensitivo, que é o nervo lingual, que dá sensibilidade na língua. E ela tinha isso daí. Tarsila, e o que essa dor de garganta dizia para você? Porque a gente está agora numa fase de tempo seco, uma fase de inverno, muita gente aí está com dor de garganta irritada por causa do tempo seco, ou pessoas resfriadas, gripadas, e a garganta também acaba respondendo. E é uma dor de garganta dessas que a gente costuma sentir, ou é uma dor na garganta, uma dor diferente, que hoje você consegue identificar como que foi diferente mesmo? O que você disse? Olha, primeiro, eu sou uma pessoa, eu sempre fui muito otimista, então eu achava que não era nada na minha língua, e quando apareceram esses gânglios, eu também tinha certeza que estava com um resfriado, uma dor de garganta, alguma coisa assim. A lembrança que eu tenho é que era muito parecido mesmo, uma gripe, um resfriado. A lembrança que eu tenho era essa. Eu não me lembro de nenhuma dor muito diferente, de nada muito, muito estranho em relação à garganta. Em relação à língua, realmente, começou a ficar... cresce, não tem jeito, né? O tumor cresceu mesmo, aí começou a incomodar e sentir um pouco de dor também. E eu achando que não era nada, né? Doutor Marco Aurélio, esse tipo de situação acho que acaba também fazendo com que a pessoa negligencie um pouco, achando que é uma coisa muito simples, né? E não é querer se descuidar, não é uma coisa simples, uma dor de garganta, besteirinha, não é? Por isso que a gente frisa, tudo que passe de 15, 20 dias, você tem que ter o alerta em boca, mudança da voz, se está rouco, tem que ser avaliado por um médico, ou por no caso da boca, um dentista,
Porque você pode estar com um sinal precoce de uma doença que tem alto índice de curabilidade quando é precoce. Então, acho que esse é o alerta principal. Não se negligencie. Tem uma dor de garganta, você tem uma afta que não cicatriza por 15 dias, e principalmente se você fuma, se você bebe, vá ao médico. Deixa ele falar. Não vai no farmacêutico, no colega da esquina que falou, que fez um chazinho bom. Vá ao médico para ele olhar. E é muito comum no brasileiro, nossa formação, né? Toda casa tem um médico. Mesmo não tendo feito a faculdade de medicina, né? E um técnico de futebol também. Também, a técnica é todo mundo, até médico é técnico de futebol também. Doutor Marco Aurélio, eu queria repercutir o seguinte, 70% dos casos diagnosticados estão em estágio avançado e a chance de cura chega a 80% em estágio inicial. Sim. Esses números são muito parecidos em situações completamente opostas. São opostas. Então, quando eu pego uma doença precoce, eu curo em 80%, tem laringe, que são as cordas vocais, 90%, 95%. Não só operando, às vezes só fazendo radioterapia. Hoje nós temos cirurgias minimamente invasivas que nós fazemos, que é cirurgia usando laser, tirando a corda vocal, e o doente ficando com pouca sequela, fica com uma rouquidão discreta. E esse cura, às vezes não faz mais nada, só essa cirurgia. Uma cirurgia está curando o doente. Enquanto que as outras, por exemplo, deixou avançar um tumor de língua, você tem que tirar a língua, você tem que tirar a mandíbula, que é o osso que faz o molde da face, você tem que limpar o pescoço, tem que tirar um pedaço de osso da perna, da fíbula, trazer para reconstruir mandíbula. Aí que vem, e esse tem uma pequena chance de cura, mesmo fazendo a melhor químio que nós temos dentro do ICESP, a melhor tratamento radioterápico. No ICESP, se você falar, você tem o que a Tarsila teve no ICESP, ela era o mesmo tratamento que seria dado no Einstein, no Sírio, no Oswaldo. Nós temos tratamento de ponta. Então, a população do estado de São Paulo é muito, muito bem servida nisso daí. Qual é o tempo de sobrevida, o tempo médio? Nos estadios avançados, em 5 anos, 20%. Quer dizer, desse grupo de 70% de tumores avançados. Quer dizer, então é por isso que a nossa briga intensa, acho que eu coloco assim como um pilar de eu estar na cabeça e pescoço, na sociedade, no ICESP, é buscar o doente precoce. Cada vez mais criar mecanismo para eu poder trazer esse doente precoce cada vez mais. Tarsila, a pergunta parece óbvia, mas tem que ser feita. Você teve medo? Muito. Claro. Passou naquele momento, hoje em dia, com tantas chances de cura, em muitos casos de câncer, passou pela cabeça que era sentença de morte? Exatamente essa palavra. Eu lembro que a minha avó teve um câncer no estômago e quando a gente ouvia falar, há muitos anos atrás, sobre isso, era realmente uma sentença de morte, né? Até a geração da minha avó nem falava a palavra câncer, né? Muitas pessoas nem falavam câncer. Então, graças a Deus, minha avó não morreu disso, né? Ela conseguiu se curar. Mas é uma lembrança muito viva que eu acho que a minha geração ainda tem. O câncer ainda é considerado uma sentença de morte para muita gente. Então, eu levei um susto enorme. Eu sempre fui uma pessoa saudável, esportista, tive uma vida sempre muito regrada. Eu jamais podia imaginar, primeiro, que eu fosse ter um câncer, né? E claro, você leva um susto enorme, né? Dá medo, sim, claro. Medo de morrer, claro. Então, você falou da avó, que teve o câncer de estômago, agora o câncer de pescoço e cabeça, ninguém na família? Não... Ninguém, eu nunca tinha ouvido falar mesmo, né? Então, realmente, foi um susto, né? Nesse sentido. Porque não é uma questão de natureza genética, ou é em alguns casos apenas? Em alguns casos apenas você tem uma natureza genética, que são algumas doenças, tipo a anemia de Fanconi, que já vem genética, a doença de Framilch, mas não é... você fala assim, tem tal doente que... Nesses dois, sim. Nas outras, a gente não tem um grupo genético que pode identificar. Sim, com a pesquisa que evoluiu, todo esse mapeamento de DNA, nós, talvez no futuro, da oncogenética, nós vamos destacar quem vai ser... Até um grupo mais que não fuma, não bebe, mas pode ter câncer.
mas não é o momento Desculpa, ainda. foi o meu caso. Foi né? o caso Não dela. Fumava, nunca fumei, nunca bebi. Mas ela não tem anemia de Fanconi, não tem doença Liefeld-Milch, o P16 dela era negativo, que era do HPV, então todo ela é um caso, é um exemplo típico, porque ela teve. E nós não temos a identificação. Faz-se uma avaliação genética, não tem ninguém na família. O caso de câncer de estômago não está relacionado com câncer de cabeça e pescoço. Então, aonde que nós vamos? Bom, agora vamos falar da campanha Julho Verde. Por que verde? O verde, assim, verde é paz, verde é uma árvore, a árvore abraça todo mundo, né, e nos dá, mantém a vida. Então, tem que ser verde, porque esse era o nosso sentido, e a nossa sociedade, o timbre é verde também. E na brincadeira tinha mais palmeirense, nós ganhamos do corintiano que estava lá no dia. Mas não foi isso daí. Agora falou certo. Tudo bem, eu sou palmeirense, o presidente na época era corintiano, eu tinha mais os outros que eram palmeirenses, nós ganhamos e foi verde. Mas não, foi isso mesmo, um sentido da própria sociedade, esse sentido de poder abraçar e o sentido de poder dar alguma coisa. O fruto que nós podemos dar é falar o que é prevenção, explicar para as pessoas, quando alguém falar para ele que é câncer, porque às vezes pessoas que é câncer, se vem a pergunta, é câncer benigno ou maligno? Toda vez que é câncer, é um tumor maligno. Não existe câncer, é maligno. É tumor, né? É tumor. Tumor que é benigno ou maligno. Mas quando é tumor maligno, ele é câncer. Então, nessa situação, nós também temos que colocar para a população. Se alguém falou que você tem câncer, isso é maligno. Você tem que correr no seu tratamento. E se alguém suspeitar. E o verde é a cor da medicina. E a medicina também. Como também já tinha julho, tem o outubro rosa, novembro azul, nós colocamos julho verde, porque nossa campanha mundial, feita pela Federação Internacional de Oncologia em Tumores de Cabeça e Pescoço, ela é rosa. Rosa, lilás, fica muito confusa. Ia confundir com a campanha... Outubro rosa. Outubro rosa, não tinha como. Então nós passamos a ser campanha do Julho Verde, isso nós passamos para todo o Brasil inteiro. O ICESP, ele fica uma semana em verde, né, em homenagem à campanha, desde a primeira, o ICESP abraçou essa campanha, porque para nós reflete. Com o nosso tratamento humanizado, ela passou pelo nosso psicólogo, passou pela nossa fono, pela físio, e nesse tratamento humanizado, o ICESP, que nessa humanização, a gente quer buscar o doente precoce, porque aí eu sei que eu posso tratar até mais. Tarsila, o que a gente está fazendo aqui, quer dizer, essa participação de vocês no programa, já para você representa um engajamento na causa. Agora, na campanha propriamente dita, como é que você está mergulhando nisso para passar a sua experiência, para fazer o seu relato e chamar a atenção das pessoas? Olha, primeiro eu estou à disposição do Dr. Marco Aurélio. O que ele precisar de mim vai ser uma maneira de eu retribuir, né, tudo isso que eu recebi dele, da equipe, né? Então eu tô realmente engajada no sentido de querer estar presente, querer poder ajudar. Se eu precisar dar uma palestra, qualquer coisa, eu vou me sentir muito bem de estar podendo ajudar as pessoas nesse sentido. Existem associações de pacientes com câncer de cabeça e pescoço que é possível as pessoas procurarem? Infelizmente, não. Tem para tantas situações, né? Tem para tantas situações, assim, e eu pensando qual o maior problema, eu mesmo, como coordenador, vice-presidente da sociedade, já me veio essa daí, tem que criar uma associação do paciente. Eles criarem, porque a associação de pacientes, eles vão poder conversar entre eles e isso melhorar a experiência. Nós temos dentro do ICESP, quando eu cheguei, a primeira coisa, das laringectomias totais, a pessoa perde a capacidade da fala, só fica com a traqueostomia, e a gente repõe a voz ou com uma prótese ou com laringe eletrônica, eu comecei a participar mais intensamente com eles. De ter na reunião, estimular esse grupo e ao mesmo tempo estimulei os fonos. E com isso nós criamos a nossa associação interna, que é o coral dos laringectomizados do ICESP, né? Que provavelmente no fim do mês a gente faça uma apresentação. Sim. Mas não tem uma associação demarcada que... Você vê, o tumor de tireoide, que é um câncer de tireoide, que é um câncer que a sobrevida é de 95%, tem 4, 5, 6 associações. E o câncer de cabeça e pescoço, que
precisava de uma intensidade para divulgar cada vez mais o diagnóstico precoce, que o tratamento é possível. Nós estamos aqui com a Tarsila mostrando que a cura é possível. Então, tudo isso nós não temos. E acho que está o momento de chegar lá. Mas eu posso falar uma coisa Claro. que é uma percepção minha. Eu acho que as pessoas têm vergonha de falar que tem esse tipo de câncer. Na língua, na garganta, eu sentia, eu mesma sentia às vezes que falava, puxa, eu acho que é um local muito sensível do corpo humano e eu acho que muita gente deve ter vergonha de falar que teve. Qual a razão? Eu não sei, essa associação de você fumar, beber, tem os casos do HPV, então você vai estar num grupo, você vai estar inserido num grupo que talvez seja mais mal visto na sociedade do que as outras pessoas, né? Então, eu acho que esse é um fator que pode ser importante nesse sentido das pessoas não quererem falar sobre isso, não quererem alertar, não quererem dar cara para bater, participar mesmo. Tem a questão da vergonha e talvez o medo do preconceito. Exatamente, a vergonha e o preconceito. Você sentiu que teve preconceito? Eu acho que, no meu caso, não. As pessoas que do meu convívio sabem a vida que eu sempre tive, enfim. Eu acho que, no meu caso, eu senti muito menos do que a maioria das pessoas podem sentir. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Assembleia Debate. Estamos falando hoje sobre a campanha Julho Verde, que prevê medidas de conscientização e combate ao câncer de cabeça e de pescoço. Voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre a campanha Julho Verde, que prevê ações de prevenção, de conscientização e de combate ao câncer de cabeça e também de pescoço. Doutor Marco Aurélio, até aqui a gente falou desse perigo da associação do álcool com o fumo, são os principais responsáveis, além do HPV, né? São os principais responsáveis por esse tipo de câncer. Agora, existe algum tipo de estudo que aponte dessas pessoas que realmente associam, quantas terão, que percentual é esse de pessoas que terão, né, o problema? O câncer, assim, se for ver, numa população de fumantes, depende do grupo, tanto é que diminuir 25%, é que provavelmente dentro desse grupo, do fumante, 50% a 60% tem chance de ter câncer. Se vai ter câncer de cabeça e pescoço especificamente, não dá para saber, porque você envolve câncer de pulmão e câncer também de esôfago. Então tem, assim, mas a chance, assim, pelo menos uns 30% do grupo de fumante recai sobre isso. E as pessoas sabem dos malefícios do álcool e sabem dos malefícios do tabagismo, né? E tem aquela questão, não vai acontecer comigo? Tem. Tem outra coisa que acho que numa roda de amigos, quando você é jovem, principalmente na nossa época, que tinha o Marlboro, né, tinha o Hollywood, né, que parecia moças bonitas, jet ski, isso chamava, não, vou fumar para me firmar a presença. Status fumar. Status fumar. Tanto é que a mulher, a partir da liberação na década de 60, também começou a fumar e aumentou a incidência de câncer no grupo das mulheres, que era bem menos antes da década de 60 e depois começou a se aumentar por causa disso. O que tem de verdadeiro e de falso em relação aos enxaguantes bucais? Dizem que o álcool contido nesses produtos pode ser um fator, estamos falando de álcool, né? Não é bebida, mas é álcool, pode ser um fator de risco. Tudo que for irritante, qualquer fator irritante, pode causar... Se você tem uma predisposição genética, que eu não sei qual é essa predisposição ainda, se você fizer o uso constante disso daí, pode ser que também predisponha uma lesão e essa lesão vai se tornar câncer. Mas você faz o enxaguante bucal é muito pouco, né? O que você usa é um álcool de uma certa qualidade, teve que ser filtrado, tudo. Mais preocupante são esses destilados que você compra no alambique da esquina, que você não sabe onde foi feito, com que metais pesados tem que podem colaborar para ter um tipo de câncer também.
Então, acho que o preocupante não seria o colutório. O colutório é ruim porque ele causa uma descamação da mucosa e não faz um real tratamento, tá? O colutório tem que proteger e limpar, não é? Mas não para... Ele descama. O álcool é péssimo, né? Porque desidrata a mucosa, tudo. Não... Quando você for usar, olha lá, sem álcool é o melhor colutório. Tarsila, e os efeitos colaterais atuais? Você já comentou aqui com a gente, você está sempre bebendo água, é uma necessidade. O que mais mexeu com o seu dia a dia, que você teve que criar uma nova situação, readaptar? Alimentação, como eu disse, eu não consigo comer muitas coisas, pimenta, limão, essas coisas mais, alguma coisa mais picante. Que é mais ácido, mais Tudo cítrico? Álcool, né, eu já não bebia antes, agora então não consigo. Realmente toda hora tá molhando a garganta, bebendo água. Enfim, na alimentação eu senti bastante. Mas, nossa, não tem problema, né? Como eu digo, eu posso me reclamar de um monte de coisa. Por exemplo, eu jogava tênis, né? Eu sempre joguei tênis. Então, depois da cirurgia, a musculatura aqui no meu braço direito foi muito comprometida. Eu digo, eu sou muito teimosa, eu falei, não, eu vou voltar, eu fiz muita fisioterapia, tudo, e hoje eu consigo jogar. Claro, acho que antes eu jogava muito melhor, mas eu voltei a jogar tênis, que para mim foi uma vitória muito importante, né? Dessa perseverança de você querer voltar a ter a vida, eu querer ter a vida que eu tinha antes, isso para mim foi muito importante. Então, tem diversas coisas que eu reclamo. Claro, eu fiquei com uma cicatriz, aí eu ponho um lenço para disfarçar um pouco. Mesmo para falar, eu sinto que eu falo um pouco, eu falo diferente de como eu falava antes, mas eu posso reclamar de um monte de coisas, mas que eu já me adaptei muito bem, graças a Deus. A chamada força de vontade, é não se entregar. Com certeza. Eu acho que, poxa, a gente tem que ter vontade de viver. Então, isso durante o tratamento foi muito importante, essa vontade de viver, e depois essas adaptações, eu não sei, talvez no meu caso tenha sido um caso bem mais fraco, vamos dizer. Então, a minha adaptação à volta da minha vida foi bem mais fácil. Doutor Marco Aurélio, a rede pública está preparada para receber, para atender casos suspeitos desse tipo de câncer? A rede pública está. Hoje, não só na UBS, você já tem os ambulatórios de especialidades que tem materiais, tem dentistas, tem otorrino, quer dizer, seria essa conscientização. O que eu tenho observado ao longo de 8 anos dentro do próprio CESP, que eu recebo doentes muito mais precoces do que eu recebia no começo do próprio instituto. Então, tem uma conscientização, tem uma melhor adequação dessa rede, mas acho que isso é um trabalho constante, que eu chamo de uma educação médica continuada e o alerta constante. Júlio Verde, um mês é muito pouco, isso tem que ser feito todos os meses e com colaboração da Secretaria da Saúde e tudo, das secretarias da saúde, né, de cada município, ter uma interação. E o nosso objetivo também pela sociedade é mandar um folder para todas essas unidades e nós vamos estar abertos até, se precisarem, quiserem palestra, nós estamos abertos a isso também. Que tipo de campanha, claro, a gente está no Julho Verde, mas o que deve ser uma campanha de saúde pública, não só no mês de julho, mas de forma permanente, para chamar a atenção da prevenção primária, que na verdade é evitar os fatores de risco, evitar o cigarro, evitar a bebida. Acho que o cigarro não causa problema só do câncer, né? O cigarro leva a problemas pulmonares, problemas vasculares, que são tão sérios quanto e debilitam as pessoas. Então, tem que colocar o cigarro, por alguma é uma fonte de rendimentos, né? Para o imposto que gera tudo, mas se você for analisar, é uma fonte de gasto muito grande. Você gasta muito das sequelas do cigarro, não só câncer. Então, acho que tem que ser como outros países, o cigarro tem que ter um preço alto, né, para ver se desestimula as pessoas a usarem o cigarro. O que a sociedade pode fazer é falar que cigarro dá câncer e continuamente nós fazemos essas campanhas, fazemos o alerta todo mês e de alguma forma ou de outra, através da mídia,
com a ajuda da mídia, tudo, que nós estamos aqui, é um alerta importante para a sociedade brasileira. Agora, e outros fatores de risco? Fatores ambientais, a poluição, substâncias contidas nos alimentos, na lavoura, muitos pesticidas usados de forma incorreta, em produtos incorretos, corantes dentro de produtos industrializados, tem muita coisa aí. Isso também é fator de risco? Como pode ser fator de risco para todos os cânceres, né? Então, mas não é o básico do câncer de língua. Sim. Pensar em cigarro e álcool, ponto. Isso daí é o principal mesmo e o que mais nos chama atenção. Esses outros fatores de poluição ambiental, para a cabeça e pescoço, são os metais pesados. Por exemplo, quem trabalha em firmas de galvanização, que inala aquela niquelação, tudo isso, eles podem ter um câncer que é da parte inalatória, aqui dos seios da face, tá? Ou de nariz. Mas assim, para a boca, para as cordas vocais, principalmente esse fator, que é o fumo e o álcool. E essas pessoas que têm muito refluxo, né, que é a doença da moda, principalmente o alcoólatra tem, né, porque tem uma dilatação de toda a musculatura, relaxamento, é um fator, o álcool irrita, o refluxo, que é suco gástrico na laringe, irrita e pode causar um tipo de câncer também. E tem uma questão em relação ao refluxo, diz que 80% das pessoas que têm refluxo não sabem que tem refluxo, porque ele às vezes é imperceptível. Você tem sintomas discretos, aquela tosse, bichinho do ran-ran, né, de manhã que você acorda, ou você deu uma tossidinha à noite, ou você tem uma discreta azia e a pessoa não valoriza. E você vai examinar nos exames de laringoscopia, que aí seria mais apurado, tem que ser feito com otorrino, cabeça e pescoço, você vai examinar lá, tem uma alteraçãozinha. E que tratada com esses medicamentos para o estômago, você vai ter uma resolução. Mas também você tem que tirar os fatores desencadeantes. Uma pessoa bebe muito, tem que dar uma reduzida. Toma muito café, se fuma, tudo isso faz fator. Tem muito caso que chega na mão do otorrino e o otorrino fala, seu problema não é de otorrino, seu problema vai procurar um gastro, não é isso? Porque o seu problema é refluxo, quando você está com um bichinho do ran-ran. E muito frequente, é muito frequente. Cada vez mais, depois que padronizou quais seriam os sinais na laringe, perto das cordas vocais, ficou mais fácil de ter essa interligação com o gastro, tudo, e tratar. E hoje o tratamento do refluxo é basicamente tomar os omeprazóis da vida, né? Tarsila, o mesmo questionamento que eu fiz agora para o doutor, uma campanha de saúde pública permanente, como é que poderia ser na sua avaliação? Como é que se constrói isso? Eu acho que hoje, claro, isso que a televisão é muito importante, porque vai pegar um número muito maior de pessoas, então fazer essas campanhas também na televisão seria importante. E hoje rede social, acho que é uma ferramenta que a gente tem que pode difundir muito qualquer tipo de campanha. Então acho que também usar as redes sociais pode ser importante, né, para isso. E claro, né, palestras, entrevistas, isso tudo também vai ajudar muito. Eu acho que não só a rede social e ter essa interligação do doente com o seu médico, né? E com isso seria a associação dos pacientes. Você ter essa associação seria um grande avanço, porque aí eles vão buscar direitos, né, para eles, entender que precisa ter dentro não só aquela parte hospitalar, mas você continua fazendo o seu tratamento fora. Por exemplo, você poderia usar saliva artificial, aí não se adapta, a saliva artificial tem um custo, e às vezes aí tem que ver como nós podíamos baratear, trazer, a associação vai atrás disso, e que às vezes a sociedade também está engessada, né? A própria sociedade da especialidade de cabeça e pescoço, que nós temos que reger o médico especialista em cabeça e pescoço, ofertar o melhor a ele. Nós fazemos essa parte social nessa campanha do Júlio Verde, mas nós temos as mãos atadas, porque muitas vezes eu não posso ir ao governo pedir por uma coisa para o paciente. Então aí seria da associação fazer esse pedido. Fazer esse pedido. Todo o engajamento, né? Mas o problema maior, a Tarsila é uma pessoa diferenciada, e às vezes você tem aquelas pessoas que vêm de um longo tempo, que nem você falou, de fumo, álcool. O álcool às vezes desestabiliza famílias, destrói famílias também, e tem uma certa rejeição. E até a rejeição dessa família, eles não abraçam
o doente de cabeça e pescoço. No atendimento humanizado, o que nós tentamos fazer no ICESP é justamente isso. Trazer a família para junto do paciente e mostrar a importância que é a família para a reabilitação do paciente. Isso eu posso falar muito, porque minha família foi maravilhosa, o apoio que eu tive da minha família, claro, de amigos também, é uma coisa que ajuda demais, que é realmente importantíssimo na cirurgia, no tratamento e depois na sua vida posteriormente. Qual seria a relevância, ainda falando das campanhas, tem campanhas que se apropriam de celebridades, porque as celebridades chamam a atenção, elas têm lá seus fãs em grande quantidade, que acabam se espelhando nessa celebridade. E aí a gente tem aquele filme A Culpa é das Estrelas, com a Shailene Woodley, que interpretou a Grace, Hazel Grace, que é uma adolescente que teve câncer de tireoide. Ela vive lá uma paixão com o namorado, Augustus. Os dois têm câncer, né? Ele é um câncer na perna, se não me engano, e ela tem o câncer de tireoide. Então, é um exemplo que foi para o cinema. Qual é o efeito desse tipo de levar o problema do câncer? É um câncer de pescoço, né? Câncer de tireoide do câncer de pescoço. Há muitos anos atrás passou um filme que era como que o médico se comporta, como ele atendia as pessoas, e que ele era um radiologista que atendia câncer de cabeça e pescoço. Ele teve um câncer das cordas vocais. E ele mudou o conceito dele e isso. Talvez naquele período várias pessoas se alertaram. Por exemplo, quem teve câncer de cabeça e pescoço? Michael Douglas. Na campanha americana ele participa ativamente. E ele fala da dificuldade. Ele passou em 3 médicos diferentes, no quarto é que foi feito o diagnóstico do câncer de amígdala dele, que foi tratado em Nova York no Memorial, que foi tratado com radioterapia. E ele foi no nosso congresso mundial e foi falar, foi em Nova York, ele foi lá, a Catherine Zeta-Jones sentada a 2 cadeiras da minha, então quer dizer, foi um diferencial. Ela falando da importância do médico, do cirurgião de cabeça e pescoço, como está fazendo a Tarsila aqui, e foi. Então, quer dizer, quantas pessoas tiveram câncer de cabeça e pescoço no nosso meio, você sabe que é um artista de ponta. Eu lembrei da Tarsila. E a Tarsila se dispôs com a maior boa vontade. Por quê? Tem um medo, porque o que ela falou, ele se relacionou ao álcool, ao fumo, doença sexual, que nem foi o caso do Michael Douglas. E aí, será que ele quer se expor tudo? Quando tem câncer de tireoide, aparece. O câncer do ex-presidente Lula é o mais... seria a pessoa assim... o melhor exemplo? Melhor exemplo. É a pessoa mais notória, mas ao mesmo tempo você não observou uma campanha falando, usando ele como figura principal, né, na época, falando que foi por causa do fumo, do álcool, né? E todo mundo queria saber se estava curado ou não. E acho que está curado pelo tempo que ele já tem, mas... é um exemplo de cura, é um exemplo de falar, não deve se beber, não deve se fumar. Eu acho que isso é um exemplo. Mas não é o comum, todo mundo se retrai. E Tarsila foi precisa, você tem vergonha. Eu tive câncer de língua. Câncer de mama, para a mulher vai, tira foto, faz jornal na cabeça e pescoço, nós nunca conseguimos esse engajamento. E às vezes até pelo tipo de doente e que ele tem um certo desequilíbrio social. E esse desequilíbrio a gente tem que reconquistar para melhorar o tratamento. Então, o que a gente busca, traz a família para ajudar. Então, fica difícil a gente, às vezes, utilizar dele para fazer uma campanha. Exceto o coral dos laringectomizados, que nós começamos com uma forma muito simples, de uma brincadeira, e hoje, mesmo quem não canta, vai no coral e se sente feliz. Porque aquilo que a Tarsila falou, eu estou participando, eu posso fazer alguma coisa. Tarsila, a sua avaliação sobre a presença de celebridades em campanhas, filmes, o assunto sendo levado para o cinema, por exemplo? Eu acho que tudo isso pode colaborar, né? Mas acaba sendo mesmo pontual. A não ser que a pessoa se engaje mesmo, não só um filme. O filme é exibido durante um tempo, depois as pessoas acabam esquecendo. Eu acho que, por exemplo, um ator como Michael Douglas, né, imagina, conhecido mundialmente, aí sim, eu acho que é uma pessoa que pode fazer a diferença, né? Então, ajuda muito, mas desde que a pessoa faça uma coisa mais efetiva, eu acho que é a longo prazo.
Os alimentos, tem alimentos que oferecem proteção, que a gente pode colocar na mesa, olha, isso aqui é um preventivo do câncer de cabeça e pescoço? Tudo que for, todas as frutas, todo um alimento saudável. Quais são os alimentos que você vai querer? Tudo, um churrasco. Tem a queimadura lá do carvão. Então, quer dizer, é um alimento que predispõe. Carne vermelhas também. Então, os alimentos saudáveis, uma dieta que seja rica em frutas diárias. Você comer 5 frutas diárias, você está se protegendo. Você está ganhando flavonoides, que são coisas que protegem. Por exemplo, mel. Mel ainda com própolis é um protetor para você. O própolis é um protetor ele faz uma regeneração de um tecido que está mudado por causa do cigarro. Isso já está provado. Então você aplica própolis e isso daí você vê que melhora até as inflamações, tudo, porque ele regenera o tecido. Então, tudo que chama substâncias, são chamadas flavonoides, você tem na uva, você tem no tomate, você tem na maçã. Então, são coisas que fazem você se proteger. Por isso que essas dietas da moda, que introduzem uma grande gama de frutas, elas ganham, porque elas têm um alto nível de flavonoide, melhora a imunidade, ajuda a proteger o tecido de tumores. Tá? É a dieta saudável e ao longo dos anos. E aí a questão também da vacinação contra o HPV, que já é uma coisa bem recente, tudo Sim. isso então tende também agora a influenciar sobre esse quadro, né? Sim, porque assim, a vacinação do HPV, nós vamos ter resultados reais, começou a vacinar nos Estados Unidos há 5 anos atrás, nós vamos ter resultados reais daqui a uns 15 anos. Por quê? O HPV, o câncer com HPV é de uma forma mais precoce, porque você se contaminou jovem, entre os 10 e 20, e provavelmente dentre os 35 e 40 que você vai ter o câncer. Então, hoje nos Estados Unidos, 70% do câncer de amígdala é HPV. Com a vacinação nessa grupo de adolescentes, provavelmente eu vou ter uma diminuição daqui 20 anos nesse grupo de incidência de câncer. Então, uma vez contraído o HPV, quanto tempo vai levar para ter o câncer? Ter Ou não terá também? Alguém não terá? Alguém não terá, não quer dizer que você vai ter. Você tem uma predisposição genética, é isso que eu falei. Eu não sei quem é quem, então que vai ter. Eu não sei ainda tirar teu sangue, a gente está trabalhando para isso, mas você não tem aquele grupo que é mais favorável a. Então todo mundo está. Por isso que é tão difícil você falar que você vai combater o câncer. Vem aquela história, os médicos têm a cura do câncer, mas não querem falar porque ganham dinheiro. Não, não tem. O câncer é muito mais esperto. Ele tem, para se formar um câncer de cabeça e pescoço, tem que ter 19 mutações, tem que ser sequenciais. Aí tem disposição genética. Se você usa um fator protetor, come todo dia um cacho de uva, pode ser que você vai ter menos chance de ter câncer. Aquela dieta do Mediterrâneo, saudável, aquele grupo tem menos câncer também, porque é alto índice de flavonoides, peixes, tudo isso daí. O azeite, a dieta do Mediterrâneo inclui o azeite. Quer dizer, são coisas que é o teu dia a dia. Então, se você parar de fumar, você tem lá, fumou 1, 2 anos, a chance de você parar de fumar, ele não causou nada. Provavelmente você entra na chance da população normal em um período curto. Se você for um tabagista por tempo prolongado, vamos dizer 10, 15 anos, fumando um maço por dia, 20 cigarros ao dia, quando você parou de fumar, você vai... Para voltar a chance igual à população normal, demora também uns 10, 12 anos. Então, quer dizer, o cigarro é o principal de tudo isso daí. E na dieta é tirar o cigarro. E ter uma alimentação saudável, vida saudável. Se puder caminhar, tudo isso produz a nossa proteção e imunidade natural. Isso que é importante, a turma entender das dietas. O que você quer quando você caminha, quando você tem uma dieta saudável, é criar, aumentar a sua imunidade e melhorar a sua concentração de serotonina, para você ser uma pessoa alegre, tudo. Então, disso tudo, a dieta saudável, a vida saudável traz. E você não vai precisar de substâncias lícitas ou ilícitas para alcançar isso. Muito bem, gente. O tempo do programa já está se esgotando. Tarsila, a sua conclusão sobre o nosso tema. Até 1 minuto para você fazer a sua palavra final. O que o Dr. Marco falou agora acho que é muito importante. Você ter uma alimentação saudável, ter uma vida, ser feliz, procurar ter uma vida boa, ser feliz, isso ajuda muito na prevenção e, claro, no meu caso que eu tive o câncer, depois para me tratar, para me curar e voltar a ter uma qualidade de vida boa. Eu acho que é um fator muito importante. E
como ele frisou o programa inteiro, não fuma, não bebe, né? São coisas muito que a gente sabe, todo mundo sabe que faz muito mal mesmo. Sua palavra final, doutor Marco Aurélio? Minha palavra final, assim, o Júlio Verde, que não é o inteiro, quer dizer, o ano inteiro é verde, então na prevenção é no fumar, no beber, e você tem uma ferida na boca, um caroço no pescoço, que dure mais de 15 dias, se você fuma ou bebe, procure um serviço médico, odontológico, para a pessoa dar uma olhada. E com isso você vai poder fazer um diagnóstico precoce e ter um tratamento menos agressivo. Eu agradeço, né, de estar aqui, poder falar mais uma vez sobre cabeça e pescoço, a prevenção. Outro dia fui no Banco do Brasil fazer uma palestra justamente sobre câncer, aí mostrando figuras. Eles tinham um detalhe lá que tinha um serviço de antitabagismo e nunca ia ninguém. Depois que eu dei a palestra, apareceram 3 pessoas. Eu falei que eu ganhei o dia. Então, acho que o trabalho nosso de prevenção é trabalho de formiga mesmo. É vir aqui e ali e cada dia a gente vai ganhando algumas pessoas. Muito bem, doutor Marco Aurélio Vamondes, do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, cirurgião do pescoço e da cabeça. Tarsila do Amaral, empresário, obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos sobre a campanha Julho Verde, que faz ações de prevenção, de combate, de conscientização em relação ao câncer de pescoço e também de cabeça. Obrigado a você que nos acompanhou nesse tema. Fale-me sobre esse programa na rede social, no endereço que está aí agora no seu vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo.